E essa situação começou ontem de manhã, bem cedo, às 6h30 da manhã. Nossa fronteira com Gaza foi infiltrado pelo organização terrorista chamado Hamas, que eles são um governo em Gaza. Gaza é uma parte pequena dentro de Israel. Então, tipo, eles, na verdade, eles fazem uma parte de Israel. E eles conseguiram entrar. Como nós sabemos a quantidade dos terroristas que entraram. Isso nunca na história de Israel aconteceu. Por quê? Porque sempre temos muito vigilância, temos muito segurança. Tipo, qualquer coisa toca na fronteira, tem tipo 10 soldados ali, pelo menos. Qualquer movimento é muito rápido, né? A reação de Israel sempre foi assim, qualquer movimento, principalmente na faixa de Gaza, gente, por ser um lugar já muito sensível, existe um cuidado muito grande, né? Como a Hebe está falando. Então, realmente aconteceu, o que aconteceu ainda para nós, e principalmente para o povo, né? Para Israel, está todo mundo ainda em choque realmente do que está acontecendo. Eu acredito que as nações também estão em choque, porque cada dia aparece mais coisas e mais coisas. E o número de mortes está aumentando demais, o número de feridos está aumentando demais. Ainda há algumas cidades, para vocês entenderem, ainda tem algumas cidades com terroristas. Até uma das jovens, que é a irmã de uma das jovens ali da base, a Devorra, ela está numa base mais próxima de Gaza, e nas cidades que estão em volta ainda tem muito terrorista. Então a gente quer pedir também muito para vocês estarem orando, porque é muito necessário ainda a oração e a continuação da oração. Uma coisa que eu tenho sentido no dia de hoje, assim, ainda está tudo muito fresco, né? E as coisas vão continuar acontecendo, tá? Para todos vocês entenderem. Israel é uma nação que vive em guerra desde que ela entrou e que ela começou, que ela foi fundada em 48. Então, tem coisas que nós já estamos acostumados, não é acostumados, mas nós aprendemos a viver embaixo de uma pressão de guerra, principalmente a Abby, a Gabi, o JJ, o Ben, a Ruth, todos que estiveram lá também, meu filho, minha nora, né? Então, a gente sabe a tensão que há constantemente. Então, a população, ela sabe lidar, né, com as situações piores, até para vocês ficarem um pouco mais tranquilos em relação aos turistas, é muito importante a gente falar isso. Os turistas, eles estão sendo protegidos, é uma coisa que realmente o governo de Israel faz, tá, gente? Eles vão cuidar, os hotéis estão preparados para isso, as pessoas que estão atendendo, a segurança nos hotéis com certeza foi triplicado. Jerusalém tem um cuidado muito maior nessas épocas, principalmente quando tem ataques. Então, realmente nós vimos, eu não sei se vocês viram um vídeo, acho que a Hebe também postou, de eles cantando o hino, os soldados que chegaram, os reservistas, então eram muitos ali cantando, e aí você vê que é uma geração um pouco mais velha, uma geração já que passou por muitas coisas, passou pelo exército, já estão os reservistas, né? Então, também são, ali a gente vê também que tem pessoas mais velhas, pais de família, uma compreensão melhor da terra, né? E eu acho que vai ser, como é que eu vou dizer para vocês? A minha sensação é que tem algo despertando em Israel, e está despertando nas nações e está despertando na igreja. E é muito importante isso não parar. Nós vamos continuar embaixo de pressão. Esse estado de alerta, esse estado de guerra que foi declarado, em nome de Jesus, isso não vai se estender. É assim que tem que ser as nossas orações. Mas pode ser que se estenda. E mesmo que acabe, tá, essa guerra, a tensão em Israel continua. O problema que há entre os árabes e os judeus, né, os palestinos, todos os que estão ali, junto com os israelenses, né, e os estrangeiros também, a pressão continua, gente. A pressão sobre nós vai continuar. As profecias bíblicas, elas vão se cumprir.
Então, tudo vai caminhar para isso, tudo vai caminhar para que se cumpra. E tudo que vai caminhar, vai haver uma pressão muito grande no Oriente Médio, e nós não podemos esquecer disso. Eu creio, a Gabi crê, a Hebe crê, que o Senhor está no controle de tudo, que Ele cuida de nós, que Ele vai cuidar de todos. Mas aí a gente pensa, tudo isso que está acontecendo com essas crianças, todas essas injustiças com essas mães, as famílias, aconteceu. É um caos e nós sabemos que é algo demoníaco, demoníaco. Eu acho que agora elas podem até falar um pouco o que elas estão sentindo, porque agora que passou um dia e a gente saiu daquele lugar da tensão, né? A tensão de elas estarem ali no quarto, né, de proteção antibomba, toda a pressão que elas tiveram de estar ali embaixo o dia inteiro, só ouvindo as sirenes e o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que está acontecendo, muitas notícias, muitas coisas aparecendo, né? Então, existe essa pressão. Nós temos o cuidado, elas podem dizer para vocês o quanto que elas se sentem guardadas, mas existe essa pressão emocional constantemente em nós. E Israel não é agora que está acontecendo. Está acontecendo já há muito tempo. Só que em algum lugar, quando passa a crise maior, parece que isso é um alerta, tá? Que eu quero fazer para vocês. Parece que a igreja esquece. Parece que o povo esquece. E meio que a gente começa a deixar de escanteio e não presta mais atenção, não se fala mais. Hoje meu filho estava pregando, acho que as meninas ouviram, e o Pedro falou muito isso. Daqui a uma semana passa para todo mundo, mas para nós não. Para Israel não, para essas famílias não, para o governo não, para a sabedoria que eles precisam buscar e a ordem que eles precisam andar, porque os olhos das nações estão em Israel. Há governos que são contra Israel, há governos que não querem que Israel exista, né? Isso é uma coisa que elas vivem, é uma coisa que é vivido hoje. Então, vocês que estão vindo nas lives, vocês que estão incentivando outras pessoas a ver, muito obrigado por todos vocês que entraram no NHOP e têm acompanhado as orações. Nós precisamos disso. Nós precisamos olhar, entrar numa sala de oração. Elas seguem, a gente tem há 4 anos no NHOP, desde a pandemia. Todo dia nós entramos em Israel, em Portugal, na Itália, sabe? No Brasil menos, mas também tem os relógios de oração que nós estamos conseguindo aumentar. Tem outras igrejas que participam, tem outras casas de oração que participam, em outras nações, Espanha, Inglaterra, outros lugares. Mas nós vimos muitos de desistir depois da pandemia, porque passou a pressão. E aí nós começamos a ter um outro tipo de pressão na nossa vida e nós começamos a ficar relaxados. Nós começamos a descansar no momento que não é para a gente descansar. É um momento que é para a gente continuar semeando. Então, aprender sobre Israel é você continuar semeando. Você estar atento às coisas que estão acontecendo em Israel. É você continuar semeando. Você saber as coisas que o governo está fazendo, que as nações estão se posicionando, você vai continuar aprendendo e a tua oração vai ser muito mais eficaz. É um tempo que nós precisamos acordar. O Brasil precisa acordar. E isso é muito importante. Então, como a Hebe está falando, eu quero que ela continue a falar um pouco de quais foram as informações, né, a Hebe e a Gabi, falar um pouco de quais foram as informações hoje de uma forma um pouquinho mais rápida para vocês entenderem como está a situação hoje. Né? As coisas que teve ataques, mas Israel conseguiu reagir. E qual é a estratégia, né? Um pouco que a gente está conseguindo compreender é de empurrar tudo isso para a faixa de Gaza. E aí a população ela volta de certa forma a ter uma segurança, sim. Então, se vocês puderem explicar um pouco o que aconteceu hoje, eu acredito que todo mundo precisa saber. Hoje começamos a entender, na verdade, o que foi ontem. Hoje foi muita informação que veio, que entendemos exatamente o que aconteceu ontem. Então, como a Hebe falou, invadiram, passaram na fronteira, explodiram a fronteira e conseguiram entrar quase 1.000 terroristas em Israel foram espalhados nas cidades que estão perto da faixa de Gaza, entraram nas casas e assassinaram
muitas pessoas. O número dos mortos hoje cresceu para 700, mais do que 700, e estamos esperando isso crescer ainda, porque ainda não está confirmado. Sem confirmação, eles não podem colocar como morto, né? Tipo, eles têm que ter identidade e tudo, eles têm que falar com a família. É o processo de declarar morto. Então, esse número ainda vai crescer. Tem muitos feridos. Tem 2, 3 mil de feridos nos hospitais aqui. Muitos em condição grave. E foram sequestrados mais que 100 pessoas, até 200 pessoas, não sabemos exatamente nesse momento, mas foram sequestrados para Gaza. Quer dizer que os terroristas pegaram famílias, crianças, mulheres, idosos de dentro da casa e levaram lá para Gaza, que é uma cidade embaixo desse governo terrorista de Hamas. Nós não sabemos as condições lá, nós não sabemos se estão vivos ainda ou não sabemos por enquanto. Então, agora que vai começar as negociações, essa é a primeira vez que acontece algo assim na história de Israel. Hoje, desde o Holocausto, não foram assassinados tantos judeus num dia só. É um 9 de setembro de Israel, vai ser lembrado assim. É uma situação que nem dá para explicar. Então, das gêmeas que aconteceram, eles estão colocando todos eu tenho visto isso, muitos estudiosos, né, o geopolítico, eles têm falado que vai ser pior do que o que aconteceu em Nova York, naquele dia absurdo, que foi um fim de Shemitah. Isso é muito forte, gente. Eu tenho ensinado muito sobre o Shemitah, sobre os tempos, né? Sobre as datas, sobre os anos, sobre os tempos que são bíblicos, como a contagem que tem na Bíblia, desses anos que são de 7 em 7 anos. E isso foi algo também interessante, porque Nova York ele foi atingido aonde? Exatamente no centro econômico e aonde que tinha o maior número de judeus. Acreditem se quiser. Realmente ali tinham. Nova York, os judeus eles fizeram um papel muito importante na construção de Nova York. Nos Estados Unidos, né, de Manhattan. Então, nós sabemos que o centro econômico estava ali, muitos judeus estavam ali, então teve isso, e foi terrível, e que a gente lembra até hoje, não tem como esquecer, e foi um ataque terrorista. Então, agora nós estamos vendo acontecer em Israel, como a Gabi realmente está dizendo, Gabi, como você está dizendo. Eu acredito que o número é bem maior, dizem que vai ser muito maior do que aconteceu lá. Isso vai ser uma marca na história das nações mesmo, do mundo, e que, de novo, como você disse, desde a Segunda Guerra Mundial nós não vimos isso acontecer. É uma crueldade, uma maldade muito forte, e para nós eu acho que isso que tem nos pesado tanto, porque nós estamos aqui, nós temos um quarto antibomba, tipo, foguetes já não é tão... não dá medo, assim. Sim, a gente corre lá pro quarto antibomba, estamos seguros ali, estamos protegidos. Sabemos que mesmo que cai nessa casa uma foguete não vai fazer nada para nós, estamos dentro desse quarto, estamos protegidos. Mas hoje romperam a fronteira, entraram em Israel, mas não é uma coisa militar. Eles não estão indo para os bases militar, eles não estão procurando soldado. Eles foram lá para procurar os inocentes, os fracos, os idosos, as crianças. E isso para nós eu acho que a nação está em choque ainda. É um trauma para a nação inteira. Não tem como entender. Então eu estou nesse lugar com certeza ainda, porque não dá para ainda para pensar mesmo o que foi hoje. As consequências disso, né, Gabi, hoje a gente está vendo assim, mas acredito que o que nós vamos viver o amanhã, os próximos meses,
vão ser muito piores. As marcas, né, a reação do povo, o que está acontecendo, isso vai, gente, vai marcar demais a nação. Sim, isso vai ser tipo, estamos vivendo a história agora. Tipo, hoje, de ontem até Jesus volta, e esse dia vai ser na história, realmente. Tipo assim, ó, eu até conversei ontem à noite com a pastora Simone. Ontem eu fiquei quase 24 horas acordada. Dado que estão sentindo. Tipo, eu falei, olha só, a minha corpo está, tipo, acordado. Tipo, eu posso continuar, sabe, fazendo, não sei, mas uma coisa, sim, mas tem uma coisa... É o corpo... Eu vi você, Gabi, eu vi você estava com afeição. Chegou no final, você estava assim que você não estava aguentando mais, dava para ver que o teu corpo estava cedendo mesmo ao cansaço. Mas a pressão física é muito grande. Eu fui, gente, a Hebe sabe, a gente ficou até as 4 da manhã. Eu estava acordada quando ela foi pra... E eu não consegui dormir. Aí o que eu pensei? Eu vou sentar aqui e vou ficar em vigília. Se eu não consigo e a minha cabeça não para e o meu corpo está tão em alerta, eu falei, Hebe, vai dormir e eu vou ficar aqui orando enquanto vocês descansam. Porque nós sabemos que espiritualmente está acontecendo uma questão muito grande sobre Israel. Medo a dormir, e eu acredito porque que preciso orar. Tipo, ainda eu tô dormindo, mas uma coisa está acontecendo. Então, tipo, como podemos dormir? Como podemos parar de orar e de clamar por as pessoas que são levadas por Gaza? Esse é o sentido. Tipo, em todo momento. Nós não sabemos, tá? O governo não sabe a quantidade de pessoas que estão vivas. Vocês podem estar ouvindo falar também a respeito de que tem americanos lá, tem mexicanos, por quê? Eles estavam realmente nessa festa, que é teve brasileiros também, que era uma rave que estava acontecendo no deserto. Essa rave acontece todo ano, tá, gente? É uma rave, vocês sabem, né, no Brasil que é uma rave, né? Para vocês entenderem além de todas as famílias, tá? Os kibbutz que foram invadidos no sul. Assim, teve kibbutz que foram invadidos e que é um campo de pessoas mortas na rua. Eles encontraram muitas pessoas mortas nas ruas. Então, é um massacre, foi um massacre. Tem coisas que vocês não estão vendo, porque Israel não vai deixar passar imagens, não porque ela não quer, não porque eles não querem que vejam, mas é por causa do respeito que eles têm. Então, nós sabemos que se não for passado muitas imagens pelos terroristas, vocês não vão ver o nível do estrago que realmente aconteceu nas cidades ali no sul, perto de Gaza. Então, teve todo esse povo, teve essas pessoas, famílias, esses idosos, essas crianças que foram levadas para o cativeiro. Tem cenas de crianças chorando porque... E a mãe falando... mas a irmã falando, mas minha irmã acabou de morrer na nossa frente. E o menininho chorando. E meio que o terrorista mandando parar. Essas imagens não vão sair da cabeça dessas crianças. Essas imagens não vão sair da nossa cabeça, não vai sair da história, não vai sair da nossa história, Israel. Então, isso não é uma coisa que a gente está falando para mexer nas emoções de vocês. A gente não consegue expressar e falar realmente a realidade do que eles estão vivendo lá. Realmente a realidade do que é o dia de hoje em Israel. Tá? Então, nós estamos vendo essa situação, há coisas piores, mas também tinha aquela festa no deserto que estava acontecendo. É uma festa, uma rave que tem a cada ano, nesse período. E é tão interessante que eu estava ouvindo, eu vi um brasileiro que veio, que estava aqui, e ele é um dos que são DJ, assim, que tocam e foram convidados. E ele falou que uma hora antes que eles anunciaram onde ia ser a festa. Não falam o endereço, gente. Não é dado o endereço. Tipo, a pessoa não voou lá da Alemanha para cá sabendo onde vai ser. Não voou do Brasil para cá sabendo onde vai ser. Uma hora antes de começar, eles avisam onde vai ser. E quando
quando alguns olharam e viram assim, teve esse rapaz que estava falando, a reportagem dele, ele falou o quê? Ele falou, quando eu vi que era perto da entrada de Gaza, eu fiquei um pouco assustado. Mas eu pensei, faz tempo que não está tendo nada. Olha o pensamento. Então, nós fomos. E teve outros brasileiros, teve um que está ferido no hospital, que já tá, tem 2 que estão sumidos, que não apareceram ainda. Muitos, né, Gabi, não apareceram ainda, a gente não sabe o número de pessoas, né? E aí ela estava falando. Sim. Não tem noção do quanto que tá, o quanto que ainda gente que está desaparecido, ou que morreu, ou que está dentro de casa. Ainda não tem um número certo para tudo, tá? Para vocês estarem orando a respeito disso também. E aí, essa festa que teve, foram 3.000 jovens. A quantidade de pessoas mortas a gente não tem noção. E a quantidade de pessoas que foram levadas você também não tem noção. Então, nós sabemos que, né, há um peso de pecado na Terra também. É uma geração difícil, uma geração que está sendo difícil também no Brasil, né? Quando eu olho para a Gabi, para a Hebe, para o pessoal da base, eu vejo esses jovens que poderiam ter escolhido tantas outras coisas, né? Mas estão ali fiéis, lutando, trabalhando, amando Israel, querendo ensinar sobre Israel, querendo viver as promessas do Senhor e fazer parte da história para tudo que vai se cumprir. É isso que a gente está fazendo em Israel. A gente está semeando na terra as nossas orações, as nossas lágrimas, o nosso amor, a nossa vida, né? A busca de uma vida com santidade também. Então, a gente vê essa geração, eu acredito que quando vocês veem essa geração, para vocês é muito difícil. O que vocês têm para falar dessa geração mais jovem hoje em Israel e o que a gente pode comparar com o mundo, assim, com as nações, do que vocês estão vendo do pessoal da idade de vocês e um pouco mais novo também, principalmente o israelense, né? Podemos ver principalmente também no exército. Tipo assim, antes, nas gerações mais velhas, né? Todo mundo tem que servir aqui no exército. Quando você tem 18 anos, tu vai para o exército. E antes era uma coisa, tipo, de orgulho, sabe? Tipo, a servir a nação. E a proteger a sua casa, né? A sua família. Tinha isso porque sempre, como a pastora falou, desde o começo tivemos guerra. Desde o começo de Israel, do fundamento de Israel tem guerra. Nunca tinha tempo de paz. Nunca. E então sempre tinha esse lugar de amor, de cuidar, de serviço. Essa geração agora não é assim. Tipo, eles não querem ir mais. Tipo, não vou falar todo mundo, não. Mas muito. Sim. Tem uns aqueles que, tipo, não, né, ainda é um orgulho. Tipo, antes, sei que tu não serviu no exército, você vai ter um pouquinho de problemas na vida depois. Porque todo mundo quer saber aonde você serviu. Tipo, realmente, tu vai pra uma entrevista, você serviu no exército? Sim. Aonde? Tá bom. Às vezes isso também é feito. Então, mas essa geração, eles não têm essa paixão. Ou que faltar, temos que servir, mas não queremos ir pro combat unit. Como? Unidade de combate? Sim, tipo, isso. Uma unidade de Sim, combate. porque Unidade antes de era combate, tipo, tá. é a nível que tu quer chegar. Oi? É o DJ que falou. Então, mas hoje eles são, porque tem lugares que tu realmente não faz muito coisas que parecem importantes. Tipo, você ou está no escritório, ou tipo, uma coisa bem básica que não, mas que não tem muita responsabilidade. E hoje eles querem, sei que eles têm que servir, eles querem ir para lá, para não ir para guerra, para não ter esse lugar de batalhar. Então, essa geração, porque também eles pensam, mas eu posso ficar em casa esses anos, eu posso fazer uma coisa no
Instagram, no TikTok, essas... Sim, eles ganham dinheiro, né? eles querem ganhar dinheiro, eles querem já começar a vida boa. Então tem essa mudança na geração, esse lugar de paixão para a terra, a cuidar da terra. É interessante esse negócio sobre a questão de um exército. Na palavra de Deus, Ezequiel 37, é uma palavra que eu gosto muito de estudar e de lembrar, né, com elas e com todo mundo em Israel, quando a gente senta para conversar e falar a respeito de Israel, principalmente quando nós recebemos pessoas e nós começamos a ensinar sobre a Segunda Guerra Mundial e a fundação de Israel. Ezequiel 37 é uma palavra que foi dada, né, para Israel, para o povo, falando da volta, falando do que ele ia fazer, do que Deus ia cumprir. E ele coloca, é interessante que ele coloca no 37:10, que ele fala assim, né, para o profeta profetizar sobre o Vale dos Ossos Secos. E tem uma profecia que ele fala, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então, quando nós paramos para pensar sobre o Vale dos Ossos Secos e nós conseguimos entender que é Israel, muitas vezes nós como igreja tomamos para nós essa palavra, mas essa palavra é para Israel e ela já se cumpriu em partes. Então, foi aberto a sepultura deles ali na Segunda Guerra Mundial, de tudo que aconteceu, né? E que eles estavam nos campos de concentração e tudo mais, e de extermínio. Então, foi aberto a sepultura e foi tirado eles de lá. Então, eles eram um vale de ossos secos e foi profetizado sobre esse vale. E eles voltaram para Israel. Isso acabou em 45, gente. 3 anos virou um problema dos judeus na Europa. E aí é onde que veio a criação de Israel. Foi determinado mesmo uma terra para eles, que era a terra deles, que seria Israel. E eles voltaram. Então, tudo que a gente começa a ver se formar esse povo, né? A gente vê a criação, que coisa linda. Eles criaram de novo a língua. Nasceu a língua, nasceu tudo, não tinha nada, não tinha. Gente, eles não tinham nada. Aí foi criado o correio, foi criada toda a estrutura da cidade, né? Foi criada toda a parte. Hoje a gente vê lugares que era só pedra. Os árabes, eles não queriam aquela terra. Vocês podem falar do que aconteceu no norte, que era pântano em lugares que não davam para plantar, que não dava quando vinha as águas, era terrível. E eles vieram com tanta força, sabe, da Segunda Guerra Mundial, ali já começou em 1910, tudo vinha aquela força, eles voltando, né, da União Soviética e da Rússia, eles voltando, e aquela força do judeu, aquela paixão pela terra, a minha terra, o meu povo, o meu futuro, a minha herança, e essa construção toda. Então foi tudo construído, esse exército sobre o modo, sabe, Hebe, você falando isso, me veio essa palavra. E me veio muito a questão de como Satanás ele tenta parar a profecia. Eu acho uma frase que resume tudo isso, tipo, a mudança da coração, que era construir a terra, construir para o futuro, virou construir a minha vida. Essa Sim. é a mudança, tipo, esse lugar de eu vou construir para ter casa, para ter terra nosso, agora virou para ter a minha vida. Isso resume tudo. Então, nesse tempo que temos agora guerra, precisamos realmente essa que tu falou, essa paixão, essa querer. Essa dentro de você, assim, não, eu vou conquistar, é meu, dado para mim. Então, isso, gente, é muito forte. É tão forte a palavra, é tão forte tudo, né? Se a gente for ver o contexto também, como que a gente, como nações ou como governos, podemos dizer que a terra não é de Israel? Foi dada, foi estabelecida num só dia, né? A figueira floresceu, as coisas aconteceram. E a herança deles, eles têm direito àquela terra, a herança deles. Então, como que nós podemos tirar a herança deles? Isso é uma coisa que eu sempre vi. Todos que estavam na terra também tinham herança, né? Os árabes, todos que estavam ali, eles também tinham a herança. Eles deixaram. Mas é tão forte o que o judeu tem, porque ele dá herança. E a gente
vê esse espírito de destruição acontecendo por causa da rejeição deles. Então, que eles rejeitam a terra. Então, é uma coisa que também, a forma como eles vivem também traz essa rejeição. E eles também são rejeitados pelos irmãos deles. Querendo ou não, eles são uma marionete na mão de outros governos, vamos colocar o Irã, para chegar onde ele quer chegar. Onde o Irã quer chegar, gente, tá? De destruir Israel. Então, acaba usando o Hamas, vamos dizer assim, que é o menor dos nossos inimigos, né? A Hebe estava falando e a Gabi estava falando ontem. Tem inimigos maiores. Então, nós vemos isso, o poder que tem de Deus, através da vida deles, para poder dar herança para essa geração. Também para árabes, também para os que estão ali, né? Que são chamados de palestinos, que todo mundo conhece como palestino. Então, isso é tão forte, e eu vejo quantas coisas que vêm para destruir as promessas de Deus. E vai ser com tudo. Por quê? Porque Jesus vai voltar aí. Então as coisas vão acontecer, o inimigo vai se levantar. Mas nós como cristãos, né? Para mim isso é um alerta agora nesse momento, é de que quando nós oramos por Israel e nós começamos a compreender até a parte política, geopolítica, da história, nós começamos a entender os tempos. E nós podemos declarar na oração. Nós podemos declarar e profetizar sobre uma geração. Eu e você, agora eu estou aqui na Itália, vocês estão no Brasil e outros em algum lugar. Nós não podemos estar lá com eles, mas nós podemos profetizar sobre a vida deles. Nós podemos profetizar sobre a vida de vocês. E vocês que estão aí, têm que ensinar essa geração, ensinar as nações para que volte a profetizar. Amém? Porque eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir perfeitamente e da forma como o Senhor quer. Existe todo esse tratamento, né? Como a gente está vendo, existem as pessoas, sim, ali de Deus, que estão sofrendo, aquelas pessoas mesmo que servem ao Senhor, que tentam, na simplicidade, na inteligência e na sabedoria delas, o que foi passado. É genuíno. Mas nós conseguimos ver dentro da terra de Israel hoje esse lugar de pecado, esse lugar de, sabe, de uma consagração mesmo, demoníaca, destruidora, que está acabando com uma geração. E aí eu posso olhar para eles e criticar eles, mas se eu olhar para o Brasil, como estão os jovens do Brasil? Se eu olhar para a Itália, se eu olhar para a Alemanha, que nega Deus. Unidos. A gente queria poder falar com vocês, entrar um pouquinho sobre a questão política também dos outros países, mas eu acho que isso vai ser um pouquinho, a Gabi estava falando e é verdade, ainda é um pouco forte demais, assim, para a gente conseguir de uma forma bem simples explicar para vocês toda a construção de nações e os interesses que acontecem e as ajudas que tem e que tem afetado Israel de tal forma e afetou Gaza, né? Para acontecer o que está acontecendo, né? Então, o que a gente está tentando passar e nos fortalecer também é vendo tudo, vendo a palavra, vendo a história e sabendo, ok, tem esse caos, mas nós sabemos que vai ter um propósito com isso tudo. E Deus vai transformar esse mal em bênção a partir do momento que nós continuamos nos posicionando para lutar, para orar, para ensinar, para chamar vocês que estão nas lives, dizer assim, gente, nós precisamos orar, nós precisamos de oração. Vocês precisam. Eu acho que isso daí a Gabi pode falar porque elas estão lá, acho que vai ser muito mais poderoso do que eu falando daqui, né? A condição da gente ir para Israel. As nações têm um papel aqui, a gente sempre fala, e vocês estão ouvindo muito como que é importante as nações e Israel, mas o que é essa conexão, na verdade? É que é o nosso papel como igreja entender que esse povo judeu foi escolhido por Deus para ser bênção para as nações, e também a igreja tem que abençoar esse povo, porque é o escolhido de Deus, e os olhos de Deus estão aqui. Deus faz coisas aqui e mostra coisas aqui em Israel para mostrar para as nações. É tudo conectado.
assim, mas o papel da igreja nesses dias é que, vindo para cá e orando para Israel e olhando para Israel, Deus desperta algo dentro de nós, de entender de mais profundidade da Bíblia, da palavra dele, porque há um contexto, né, gente? Não podemos só olhar para nossa vida de hoje e pegar os textos na Bíblia que a gente entende de hoje. E então eu preciso de um pouquinho de encorajamento, então esse versículo é perfeito para mim. Eu vou viver meu dia de hoje com esse versículo, tudo bem. Eu vou abençoar a minha irmã, porque ela também precisa ser um pouquinho mais feliz hoje, e tudo bonitinho. Isso também é importante, tá? Mas há tanta profundidade na Bíblia e a gente não vai entender se não vamos lá buscar a entender, se a gente não vai lá estudar a entender. E a Bíblia, tudo aconteceu aqui em Israel, não aconteceu em nenhuma outra nação, né? Tem as histórias da região daqui, vamos dizer, mas a maioria estava aqui dentro de Israel e acontecendo com o povo de Israel, o povo judeu. E então, quando queremos, sempre oramos para entender o coração de Deus, e o Deus tem um coração para hoje, para cada nação, para cada pessoa, sim, mas para entender o coração Amém. de Deus, a gente tem que entender a profundidade de Deus também. Ele não é só o Deus da minha vida, ele é Deus do mundo inteiro, da história inteira. E nós fazemos um partezinho só disso. E se queremos estar dentro dos planos de Deus, a gente tem que entender que nós estamos realmente um partezinho de um plano enorme que ele tem para a salvação desse mundo. E então, quando as nações vêm para cá, é muito forte o que acontece, porque mesmo só andando nos lugares, só olhando para os lugares, é visível a revelação que o Espírito Santo traz, porque sabemos, conhecemos essas histórias, talvez por anos, ou talvez estamos um crente novo, mas o Espírito Santo traz esse entendimento mesmo da história e das histórias da Bíblia e como é conectado a hoje. E desperta algo na igreja. Isso é muito lindo para nós ver aqui. Nós vivemos aqui e temos esse privilégio de receber muitas pessoas de várias nações do mundo inteiro. E sempre o Espírito Santo desperta algo de oração. Esse... the need esse desejo a orar por Israel e entender mais porque é o nosso papel como igreja levantar Israel em oração e cobrar Israel com oração. E na época do Covid, né, ninguém podia entrar, nenhum turista podia vir para cá. Então, o país estava sem as orações dos cristãos aqui na Terra por esses 2 anos. E a gente sentia isso, porque estamos uma população super pequena de crente aqui, muito pequeno mesmo. Tem menos, menos tem menos de 2%, né, Gabi? Menos Gente, de 0,5% de crente aqui, é muito pequena a população. Então, imagina as orações dos muçulmanos aqui, que estão sempre orando, os religiosos, os judeus religiosos que estão sempre orando, mas essas são orações que estão, ou não são para o Deus mesmo, ou que estão sem revelação. Então, é muito pesado, na verdade. E nós sentimos a falta das nações, a falta da força das nações aqui, porque é um lugar profético, é um lugar onde Jesus vai voltar, é um lugar que vai acontecer todas essas coisas e tudo bem se a gente não entende exatamente todas essas coisas, não tem problema, não é que a gente tem que compreender tudo da Bíblia, mas a gente tem que entender o nosso papel. E se nós estamos nas nações, se eu sou um gentil, eu não sou judia, o meu papel não é como judia.
O meu papel é estar aqui junto com o povo de Israel, mostrando que nós, como igreja, não estamos irmãos e nós temos esse coração para ver eles salvos, esse povo de Deus salvo, porque na ignorância deles, né, foi a salvação do mundo. Então, a salvação deles é para ser vida da morte, né? Então, é esse que temos que entender, esse coração. Não vemos para culpar o povo, mas temos que entender que há falta de salvação, há falta de santidade nessa terra, é um presente muito grande de pecado, é um presente muito grande de religião. E as nossas orações fazem efeito aqui. Também na situação prática, também na situação de segurança, em tudo. As orações das nações têm cobrido Israel por décadas. Desde a criação de Israel, essas orações têm cobrido a terra. A vida da igreja, gente, a vida de vocês para subir para Jerusalém é tão importante, né? Como a Gabi disse, realmente eu senti isso também, Gabi, mesmo longe e orando por vocês e, né, a gente constantemente, de alguma maneira, na pandemia, tentando estar conectados todo o tempo todo e sustentando o que nós sentimos foi essa falta. E foi o que eu senti, né? Eu discerni a falta do clamor no céu, do povo de Deus, assim, que traz uma bênção sobre Israel. Amém. E entender, né? A gente constrói às vezes fantasias com Israel, tá? E agora, sempre quando nós estamos, ou as meninas estão ali na oração e falando, a gente tenta não desconstruir o que Deus quer de Israel, mas construir o que Deus quer de Israel, mas trazer a realidade hoje para que a igreja possa ir para esse lugar da intercessão. Então, há o pecado, é claro, como também a gente leu, né, em Isaías 43, a questão da falta mesmo da entrega, do sacrifício. É como assim, Deus, assim, eu não cobrei nada de vocês, mas vocês tinham que ter feito para mim. Não, eu não me tornei caro para vocês, mas vocês gastaram o que é de deleite de vocês. Então nós vemos isso. Nós vemos o Senhor sacudindo Israel e sacudindo a igreja. Porque, gente, vamos acordar no Brasil. A igreja não está bem. Nossos jovens não estão bem. O número do que está acontecendo de coisas sérias de pecado dentro da igreja de uma geração é muito grande, é um peso de maldição, né? E o Senhor, para reverter isso, ele vai, tomara que seja logo, tá? Porque quando Deus nos exorta, é rápido, porque nós vamos despertar daquele caminho errado para voltar para ele. Então a exortação de Deus vai nos trazer de volta. E isso eu vejo Deus fazendo em toda a história de Israel. Eu vejo o Senhor tratar Israel como filho. Eu vejo o Senhor tratar, sabe, para que aconteça as promessas, para que aconteça tudo que está na palavra. Então, quando Israel sai do caminho, o Senhor puxa ele de volta. Gente, se a gente for prestar atenção no que é a Segunda Guerra Mundial, o que levou, né? Eles não guardavam mais nada, eles queriam ser como as nações. A igreja quer ser como o mundo. Os jovens dessa geração querem ser como o mundo. Tudo pode, tudo é permitido. E a gente está vendo isso. Eu consigo olhar para Israel, isso tudo, e eu consigo nos ver. O mesmo nível de engano, o mesmo nível de orgulho, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho Jesus, Ele faz tudo por mim, Ele é amor, Ele me perdoou, e eu posso viver uma vida mundana. Deus está sacudindo Israel hoje, e exatamente como a pastora falou. A gente tem que acordar também, porque esse sacudir é igual um pai tratando o seu filho. Sim. É para o seu bem. Tipo, a gente
Eu não estou dizendo nada. O que aconteceu é uma atrocidade, é um tragédia. Mas Deus está sacudindo o seu povo para não acontecer algo pior. E nós precisamos também entender isso como igreja. O Deus está querendo nos sacudir também para não acontecer algo pior. Porque se continuamos nesse trajeto, vai ser pior. O inimigo não está calado, ele não está sentado ali bonitinho. Ele está sempre trabalhando para o nosso mal, sempre. E a gente tem que entender isso. Sim. Não é que ele é mais forte do que Deus, não, mas nós estamos fracos agora. E Deus quer nos fortalecer, mas ele não pode nos fortalecer quando estamos no orgulho, quando estamos no pecado, quando estamos longe dele pensando que está tudo bem, quando estamos dormindo, quando estamos sem vigilância em nossas vidas, sem santidade. Deus não pode, se não estamos pedindo dele, olhando para ele, indo perto dele, ele não pode. Então, para nós é também para ser um sacudido de Deus, para entender, porque sempre Israel também sempre é uma imagem da igreja, né? Sempre na Bíblia a gente pode pegar o Israel, as promessas para Israel, as profecias de Israel também servem para nós como igreja, sim. Mas hoje também serve para nós como igreja, sim, igual a pastora estava falando, que essa imagem do que está acontecendo no Israel hoje é também acontecendo na igreja de hoje. E nós precisamos entender isso também para as nossas vidas pessoais, porque é muito sério a condição de hoje da igreja. E dos jovens, principalmente. Sim. Uma coisa que eu estava pensando, né, de quantos, você falando na época da pandemia, lembra quantas vezes depois, quando eu estava aí, até realmente ser aberto para os grupos voltar, as nossas orações constantes era que voltasse, lembra? E a gente orava, gente, em lágrimas para vocês voltarem. A gente clamava em lágrimas para voltar a ouvir o som da oração, da adoração, da alegria, ver o cristão andando na rua e sendo tocado e derramando o amor ali, derramando a paixão por Jesus e sendo marcado, sabe? E isso traz tanta vida para Israel. E eu lembro que bem quando abriu e eu tive aí com vocês, eu lembrei agora que até eu tenho pensado nisso, de ver tantos grupos que tiveram que ficar. Agora em Israel é 00:40. E aqui na Itália é 11h39, 11h40. Então, alguém perguntou ali, estou dando horário. Então, eu lembro, agora ver todas as igrejas e todos esses pastores com as suas caravanas, no final da festa, eu meio que falei, Senhor, tu ouviu minha oração. Eles estão aqui, todos orando. Todos sentindo, porque muitas vezes a gente fala, como eu falei para vocês, não é só agora. Israel que está passando nunca aconteceu como agora, tá? Mas há uma pressão constante, há uma opressão constante, há uma guerra constante. Teve dias que eu estava andando de carro com a Ruth, e eu lembro um dia que eu parei num semáforo, né? E veio uma mulher, uma árabe, correndo, uma muçulmana, né? Correndo, e ela deu um grito dentro do carro. A gente estava de vidro aberto e era uma época que estava acontecendo muitas coisas, muita gente saindo com faca e matando as pessoas, principalmente em Beersheba, e a gente estava em Beersheba. E eu lembro que a Ruth deu um grito assim, né? E veio aquela, tipo, não, a nossa visão na nossa cabeça foi como se ela viesse atacar a gente, mas não aconteceu nada disso. Mas porque a gente vive essa pressão. Então, quando nós falamos para a igreja no Brasil, quando nós falamos para vocês, há uma reação, vocês se compadecem, têm a empatia, mas não é aquele sentimento do que eu estou vivendo. Então, eu acho que esses dias, para todos que estão aí, não só os brasileiros, mas outros países, outras igrejas, as nações como igreja estão aí.
E eles tiveram que passar um dia dentro de um lugar, de um quadro, de uma sala que eles não podem sair. Até agora eles não podem sair. Então, a pressão do que você depende de Deus, a pressão do que você depende da estratégia certa do governo, a pressão do como que você vai continuar no dia de amanhã. Então, são tantas coisas que eu vi, assim, que a gente orava, Senhor, traz de volta que eles sintam e que eles orem. Eu parei hoje mesmo para pensar sobre isso, assim, eu estava pensando muito nisso, de todos essas caravanas que estão em Israel ainda. E eu sei que Deus está guardando eles, e eu sei que o governo está guardando. Eu sei que todos os lugares, os hotéis são bem seguros. Gente, não deixa de vir, não. Venham. Eu, dia 11, se der tudo certo, eu vou estar essa semana em Israel ainda. Meu Deus, pastor, você vai no meio da guerra? Vou. Porque nós temos uma guerra constante lá. A vida não é uma guerra com guerra. que não pode parar. Gente, a guerra não é guerra. Dias que a gente vai ter que estar no quarto antibomba. Nós vamos ter que andar nas ruas com mais segurança, vamos ter que andar olhando para todos os lados. É como a gente vive, como eles vivem. Então, para vocês entenderem um pouco disso. E esse tempo que todos estão lá, eu vou pedir um favor. Eu sei que vocês se preocupam e às vezes assim, tal pastor, tal esse, tal aquele. Vamos quebrar a idolatria? Não são só os pastores, mas são todos que estão lá apaixonados por Jesus, sentindo a terra, intercedendo pela terra, clamando pela terra, sentindo nesse tempo. Vocês conseguem entender quando essas pessoas voltarem, o impacto que vai ser do testemunho delas? Nós não podemos tomar como uma coisa com idolatria, gente, porque nós não estamos... A igreja, os grupos não estão passando nada. Óbvio, não é a realidade de ninguém, né? Como é a nossa realidade em Israel. Mas nós temos que focar de volta para o que está acontecendo em Israel. Então, quando a gente tira o foco daqueles que Deus colocou ali como servo para agora entender e orar, ensinar quando voltarem, amém? E vocês que estão nas lives e que podem ter tudo mais, se o sonho de vocês é vir, gente, não é caro assim não, tá? É só você não escolher alguém muito famoso. Grupo, perdão, como agora eu fui sincera, mas é verdade. Tá? Tem hotéis que não são de alto nível, que às vezes não precisa. Tem muitos hotéis bons em Israel. E tem grupos com o mesmo desejo. Não estou dizendo que esses de gente famosa não tem desejo, tem coisas certas. Tem, mas às vezes é mais caro. Então é a realidade. Só você escolher não vir para estar com o famoso, mas vir para estar em Israel. Para conhecer, para fazer o teu papel, né? E coitado dos famosos, né? No final, quem faz eles de ídolos são a gente. E no final, Deus não pode mais usar eles porque eles se tornaram ídolos, não porque eles estão como ídolos, mas porque o povo fez deles ídolos. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho com isso, né? E eles são servos do Senhor e estão ali para servir, que a gente não seja um tropeço na vida deles. Então, venham para Israel. Não tenham medo de vir para Israel. Venham para Israel. Orem para estar em Israel. Eu não tenho dinheiro. Gente, a gente vê tantas pessoas simples que não têm dinheiro, mas que Deus deu condição para estar em Israel. Guardaram por 2 anos, guardaram por 3 anos, mas conseguiram estar em Israel e ser uma bênção para Israel. Então, vocês que começaram a orar hoje, continuem orando. Tem a guerra, mas eu acredito, eu estou vendo um pouquinho diferente os pastores falar. O DJ estava falando também, eles estão mais conscientes de que agora assim, está em guerra, a gente não vai. Não, sim. Agora está em guerra, a gente vai. A gente vai orar, a gente vai estar, a gente vai abençoar. Gente, nós oramos isso na pandemia. Nós clamamos isso começo, pós-pandemia, começo da abertura. Nós começamos a clamar para que vocês viessem, para que as nações viessem. E tudo que o inimigo tenta fazer é afastar a igreja também de Israel. Então, que isso sirva agora para que a gente foque de novo e volte para esse lugar da palavra de Deus e comece a estudar sobre Israel e entender a vontade de Deus. Tudo precisa acontecer lá. Exatamente. Para ele voltar. Assim, tudo. Também tem esse lado do nosso inimigo, tá? De novo, usando essa situação em Israel como nossa situação agora da igreja, tá?
como falamos sobre essa geração de israelitas, que são tipo, não, eu quero meu conforto, eu quero a minha vida. Os muçulmanos que estão agora fazendo tudo isso, todos os terroristas que entraram em Israel, eles são jovens. Eles não são velhinhos. Sim. Eles não são tipo com 30, 40 anos. Não. Eles são com 17, 18, 19, 20. Exatamente o que falamos ontem. Não lembrei que era nessa live ou não. Mas, tipo, essa geração agora que está se levantando no mundo inteiro, não é só em Israel. Estamos vendo em Paris, estamos vendo em Londres, estamos vendo em os Estados Unidos. Estava falando com a minha família hoje, eles falaram, tu não tem ideia, nunca vemos esse antissemitismo levantado como agora. Tipo, tão forte. Está acontecendo no mundo inteiro. Essa geração nova, eles são ligados. Eles são ligados aos demônios, mas são ligados, eles estão buscando o Islã. Onde estamos na igreja? Estamos, como o Gabi falou, estamos buscando a profundidade. Nos vídeos, né, das crianças celebrando, alguém até escreveu ali, celebrando em Gaza, os mortos ou os prisioneiros entrando. Gente, vocês param para pensar o que vão ser essas crianças daqui 5 anos. É isso que a gente queria falar um pouquinho também, mas hoje nós não vamos ainda entrar nisso. A força que eles construíram e que eles tiveram na época da pandemia. Eles cresceram nesses 2 anos de pandemia de tal forte, ficaram com tal força, de tal forma, eles ficaram muito fortes. Eles não têm medo de nada. Eles não têm medo de morrer pela fé deles. E dentro da fé deles, eles têm que matar judeus. Né? É o que a gente vê hoje, isso. Então, a gente está vendo isso. Nós estamos vendo toda essa força que o governo passado... Gente, vocês vão ouvir muito falar sobre mal do Bibi e tudo mais. É um governo que nós concordamos. Não é? Vocês concordam com o governo do Bibi, certo? Tem coisas que a gente não concorda, mas a maioria perto do outro governo... A gente vê que Deus foi Deus que colocou de volta. Sim, claramente. Foi. Tipo, assim, ó, vamos conversar um pouquinho sobre esse governo que saiu. Você queria falar sobre isso hoje ou não? Vamos deixar para outro. Vai falar um pouquinho só, gente. É que existem 2 governos. Agora tá o Bibi, tá? Antes desse entrou um outro governo, era o Bibi. Tem até uma profecia, tá? Dos rabinos, que o Bibi seria o último primeiro-ministro. Quando entrou esse outro governo, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. O Bibi vai voltar, não tem como. Dito e feito, gente. O governo não ficou, o Bibi voltou. Então, tudo que está acontecendo em volta, e o Bibi é o cara que começou toda essa questão também das alianças, né? Dessa aliança desse Acordo Abraão. De Abraão, Então, Abraão. Então, a gente vê que as coisas estão acontecendo biblicamente, tá? Então, nós vemos que o papel que o Bibi tem dentro do governo é muito forte e muito forte para Israel. Sim. O outro governo fez uma bagunça. O outro governo liberou muitas coisas, deixou muito relaxado, muito solto. O segurança do nação. Hoje podemos ver resultados, ainda estamos colhendo os resultados desse governo. Que é tipo, de novo, podemos ver isso na igreja também. Estamos colhendo muito das decisões que fizemos. Uma decisão permissiva, né? Alianças erradas. Porque foi um governo de alianças erradas completamente. Eu lembro quando eu cheguei depois da pandemia, nós fomos para Tel Aviv, Hebe, e eu falei, gente, que cidade virou essa daqui? O peso de pecado, que é onde que vocês já viram que tem aquela marcha grande, né? Gays e do LGBT, tem em Jerusalém também, tá, gente? E tem em Tel Aviv, começou em Tel Aviv. Então, esse governo abriu para muita coisa. Gente, a cidade estava escura.
tudo meio destruído, tipo, sabe, relaxado. Eu falei, gente, isso não é Israel. E nós começamos a ver essa mudança muito grande acontecer num período muito pequeno de anos. Então, a consequência do que está acontecendo, por que a gente quer falar sobre isso com vocês? Para vocês entenderem que essa falha que teve ali na faixa de Gaza não é algo comum e não é algo que aconteceu da noite para o dia. Tem uma história atrás disso, de governos, de apoios, de erro do governo dos Estados Unidos também, que teve um acordo com o Irã, onde eles trocaram prisioneiros, e ele deu, eu tenho que olhar bem o número, mas eu acho que é mais de 6 bilhões, tá? Sabe o que é 6 bilhões de dólares? Eles deram para o Irã. E já está comprovado, o Irã já assumiu que deu dinheiro para o Hamas. Eles tinham tanto arma para entrar em Israel. De onde veio? Porque realmente, tipo, Gaza é tão pequeno, é pobre. Tão pequeno. De onde tudo veio? As né, é os que ficaram no Afeganistão também com a saída, né, dos Estados Unidos. Então, vocês estão entendendo o jogo disso tudo? Não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa de falha somente do cuidado do governo com Israel. Nós sabemos que houve uma fragilidade nos últimos anos, nós entendemos a dificuldade do que está acontecendo no mundo, principalmente com a geração mais nova, que tem a ver com todas, tem a ver com todas essas mudanças que têm acontecido numa sociedade tão rápida, a internet, o dinheiro fácil, a falta de esforço, a falta da mesa, a falta da família, a falta da igreja, sabe? As pessoas começaram não preciso mais, congrego em casa, o que nós ensinamos para os nossos filhos? Isso tudo está tendo um resultado. Então, como está tendo resultado nas nações, também está tendo resultado dentro de Israel. Então, nós também estamos vendo uma geração que os pais, até os avós vieram da Segunda Guerra Mundial, construíram, mas construíram com muita luta. Os filhos também chegaram a construir com luta, mas já foi mais fácil. Mas essa geração, eles não conseguem entender o valor da terra. Então, existe consequências de todos os lados, está vindo de todas as coisas. Então, nós não podemos olhar para Israel e julgar Israel agora.